Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Agora que a gente já esclareceu que aqui nesse canal não tem nicho definido, que simplesmente é um canal de uma pessoa normal que tá falando com outras pessoas aí do outro lado e também falando consigo mesma de vez em quando, a gente já pode voltar aqui pro foco aqui do canal, né? Então, eu vim trazer um vídeo aqui agora, né, falando sobre maternidade, que é uma coisa que é uma área da minha vida também, já que eu sou mãe, né? Então, eu vim trazer uma visão da maternidade aqui nesse vídeo, uma visão não romantizada da maternidade, né? Porque a gente, quando tá se preparando para ser mãe ou começa a despertar na gente o interesse de ser mãe, na verdade, isso não é só quando você desperta o interesse de ser mãe, gente. Eu acho que tudo que a gente quer na vida, a gente pega sempre o lado bom das coisas. Por exemplo, eu quero ter um carro. Aí eu fico olhando aquele carro lindo no anúncio, aquele carro maravilhoso, que eu vou ter aquele carro, vou lá na loja pegar ele, quem vai comprar um carro zero, por exemplo, e vou trazer aquele carro com cheirinho de novo, etc e tal. Mas a gente esquece que por trás de um carro tem manutenção, por trás de um carro tem imposto que você tem que pagar. Por trás de um carro você tem que comprar peças para poder repor, você tem que cuidar daquele carro, né? Então você tem que pagar o seguro do carro também. Então eu entendo que todas as áreas da nossa vida têm o ônus e o bônus, né? Você tem as coisas boas, mas você tem aquelas coisas que são burocracias, são coisas que não são tão boas. Só que a gente tende a focar só naquilo que é bom, na parte daquilo ali que é bom. E na maternidade não é diferente. Quando você está gestante, a gente fica pensando ali que a gente vai ter um filho e a gente fica preparando as roupinhas, não que isso seja ruim, tá, gente? É uma coisa, um processo maravilhoso, é muito bom, né? Quem teve a oportunidade de fazer isso é muito bom. Mas tem a outra parte da maternidade, que é a parte que quase ninguém te fala, né? Principalmente quando você está no primeiro filho, quase ninguém te fala. E geralmente a gente, quando está gestante, também é uma parte que a gente não se preocupa. Pelo menos eu não me preocupei no meu primeiro filho, sabe? É claro que tem aquelas pessoas também que são meio catastrofistas, são meio frustradas, que também só vai te falar, porque filho é horrível, porque filho é não sei o quê. E aí eu também já acho errado. Como eu falei aqui no vídeo que eu tô respondendo perguntas, a vida é um apanhado que precisa estar equilibrada. A nossa vida precisa estar equilibrada para você conseguir estar em pé. Porque se você pender mais para um lado ou mais para o outro, você não tem sustentação para estar de pé. Isso é em qualquer área da vida, gente. Isso é na área espiritual, na área sentimental, na área financeira. Em todas as áreas da nossa vida a gente tem que ter equilíbrio, sabe? E na maternidade não é diferente. Você vai ter a parte maravilhosa, que é de você gerar uma criança, que é de você ter uma extensão sua, porque na verdade a criança não é, né, uma extensão nossa, mas é a nossa descendência, né? Mas você tem as partes difíceis. E eu vim aqui hoje compartilhar com vocês o quanto a maternidade pode ser cruel, o quanto a maternidade pode ser difícil, né? E se você está indo na gravidez do seu primeiro filho, talvez esse vídeo seja bom para você, não para te chocar, mas para você ficar com o pé no chão. Porque na vida a gente tem que estar com o pé no chão, com o pé na realidade, naquilo que realmente é, né? E não flutuando numa uma versão paralela da vida que não existe, né, gente? Então, pensando por esse lado, a maternidade ela já começa com mudanças na gente, né? Quando você descobre que vai ter um bebezinho, principalmente se esse bebezinho foi planejado, é uma alegria imensa, né? Porque gerar é uma oportunidade muito boa, uma oportunidade que muita gente não tem de poder gerar, né? Quantas mulheres não podem gerar, né? Então poder gerar é uma bênção muito grande. Só que você já começa tendo toda uma mudança, gente, porque para uma criança ser gerada, os seus hormônios viram de cabeça para cima e todo o teu corpo vai ficar focado em gerar aquela criança. Então a mulher ela vai produzir mais sangue, a mulher ela vai gerar mais fluidos, muita coisa vai acontecer no corpo da mulher em favor daquela criança ou daquelas crianças se você está tendo uma gravidez múltipla. Então, você já começa aí com os enjoos. Então, você começa a ter enjoos. Algumas mulheres não vão ter, mas outras vão ter, né? Existem mulheres que têm constipação, tem N coisas, né? Existem mulheres que vão sentir enjoo de cheiro. Existem mulheres que vão sentir enjoo da pessoa do marido ou de outras pessoas.
Então, para começar a gravidez, ela já começa com um boom no teu corpo, né? Muita coisa já vai mudar ali no teu corpo. E outra coisa também que as pessoas não te falam, mas que eu preciso te falar, é que o teu corpo agora não é só seu mais, também é daquela criança. Resumindo, você não vai poder se medicar com qualquer remédio mais. Isso foi uma coisa que me pesou muito na gravidez da Maria, né? Que qualquer dor de cabeça, qualquer coisa que eu sentia, eu já não podia tomar qualquer remédio. Então isso é muito ruim, porque tem grávidas que têm pedra na vesícula, tem grávidas que têm constipação, tem grávidas que têm azia, tem muitas coisas, né? Tem enjoos também, tem hiperêmese, várias grávidas têm excesso de enjoo na gravidez. E você não pode na gravidez estar tomando excesso de fármaco, gente. A gente não pode estar se medicando com qualquer coisa, porque qualquer coisa que você tome vai afetar diretamente o teu bebê. Então, tá aí, você tá grávida, o teu corpo agora vai gerar aquela criança e você agora já não tem domínio mais sobre o seu corpo, né? Então, isso é uma coisa muito difícil de você lidar. E durante toda a gestação, né, cada mãe, em cada gestação vai ser diferente, gente. Não adianta você pegar e falar assim, não, todas as gravidezes da Aline foram iguais. Eu não posso falar isso, porque cada gravidez é única. Cada processo gestacional é único, né? Então não tem como você falar, não, todas as minhas gravidezes foram assim, não vai ser. Cada gravidez vai se comportar de um jeito, né? Então, tá, o processo da gravidez já pode acontecer qualquer coisa, né? Já tem muitas dificuldades ao longo da gravidez. Quando você vai chegando no final da gravidez, gente, é muito cansativo, é muito cansativo. Existem mães que estão super ativas? Existem, mas não é regra, tá bom? Geralmente no final da gravidez você já está muito cansado. Isso independente da sua barriga ter ficado enorme ou se a tua barriga ficou pequenininha, porque cada mulher tem uma estrutura. Às vezes aquilo que não é pesado para mim é pesado para outra mulher. E às vezes aquilo que já é pesado para mim não é pesado para outra. Então cada mulher vai reagir de uma maneira. E daí quando você passa por todo esse processo, que chega no finalzinho da gravidez, que você vai lá e tem o seu filho, seja ele de parto normal, seja de parto cesárea, todos os partos são sacrificosos, gente. Porque todos eles exigem uma recuperação e cada mulher vai reagir de uma maneira. Aí você tem todo o processo extenso do puerpério, que é também muito difícil. Gente, é um processo difícil. Para algumas mulheres vai ser mais tranquilo? Vai. Para outras vai ser show de bola. Elas podem ser que não sintam nada, como a gente vê na internet, muitas mulheres que já no outro dia já não tem mais barriga. Sim, gente. Mas a gente não pode se basear pela verdade do outro. A gente não pode se basear pela realidade do outro. A gente tem que pesar aquilo que pode acontecer e pensar que não é porque não aconteceu na vida do outro que não vai acontecer na minha. Ou o contrário, né? Porque aconteceu na vida do outro que vai acontecer na minha, né? Então, quando a criança nasce, já vem aquela coisa do puerpério e a amamentação, que não é fácil, porque a criança nasce, ela não sabe sugar. Ao contrário do que a gente acha, gente, não é só a criança botar a boca no peito, tá? Mãezinha, se você vai ter o seu primeiro bebezinho, não é só a criança botar a boca no peito. A criança ela tem que ter uma pega correta, porque se ela não tiver uma pega correta, ela machuca, ela fere o teu peito, né? E ela também não mama direito, ela não se alimenta direito. Então tem todo um jeito de você colocar a criança para mamar. Até a criança pegar o ritmo da mamada é complicado, até você pegar o ritmo de botar a criança para mamar, principalmente se você fez cesárea, também demora. Então tem todo esse processo. Mas vamos lá para depois que a criança nasce, ou até quando você está gerando ela. A partir do momento que você está gerando uma criança, você já entra, me desculpa te falar, mas você já entra na zona dos julgamentos e das comparações. É a pior zona que tem. É a zona que toda mãe tá. Gente, a gente não consegue fugir disso, infelizmente. É como eu falo, e talvez com esse vídeo aqui seja esse o meu objetivo. Falar que a gente não tem como controlar as atitudes das pessoas. A gente precisa trabalhar em nós para que as atitudes dos outros não tenham tanto impacto na gente. Então, quando você entra nessa zona da maternidade, já começa as comparações. As pessoas já começam a te perguntar, mas você pretende colocar a criança no andador? Ah, você pretende amamentar? Aí se você fala com a pessoa que você não vai amamentar, as pessoas já se chocam. Não, mas tem que amamentar, porque o leite materno é o melhor alimento que existe. Tá, gente, é o melhor alimento que existe, mas e se eu não quiser amamentar? Se eu não me sentir bem amamentando? Eu tenho que amamentar meu filho mesmo com raiva porque você disse que eu tenho que amamentar? Então, já começam aí os julgamentos.
tá, gente? É importante eu te falar isso, até para que se você é mãezinha, ou se você tá recém-parida, ou se você já tem filho, bota aqui nos comentários a tua experiência pra gente poder trocar figurinha aqui e me diz se não é verdade isso, que já começam as comparações. Depois que o teu filho vai crescendo, aí as comparações pioram. Por quê? Porque se o bebê é muito gordinho, as pessoas vão falar que teu bebê é muito gordo e você tem que fazer dieta nele. Né? Sendo que uma criança que toma só leite materno, ela não precisa de dieta. Não existe dieta em criança que só se amamenta de leite materno. E se o teu bebê é muito magrinho, como aconteceu com o meu primeiro filho, Pedro, que ele era um bebê que ele não era gordão, ele demorou para ganhar peso, na verdade. Começou a ganhar peso só a partir dos 3 meses. Gente, eu passava mal, porque as pessoas falavam tão mal do meu filho. Falavam que ele parecia, ele já tinha 2 meses, quase 3, falavam que ele parecia ter 1 mês. Falavam que o meu leite era fraco, né? E eu, como mãe de primeira viagem, ouvindo aquilo tudo, achava que tinha que tacar fórmula no garoto, tacar mucilon no garoto para o garoto engordar. Sendo que depois de uma experiênciazinha a mais, eu descobri que existe uma coisa na vida do ser humano, de todo ser humano, que eu vou compartilhar com você, que é um segredo. Na verdade, não é para ser um segredo, mas a gente não sabe disso até ter experiência, é que existe uma coisa chamada genética. Cada bebê tem a sua genética. Se você é uma mãe pequena e o seu esposo é um marido pequeno, seu marido é pequeno, o seu filho não vai ser um bebê enorme, entendeu? E pode ser que você seja grande e o seu bebê também não seja grande, porque a criança ela vai ter um tempo para desenvolver, ela vai ter um tempo para crescer e cada criança é única. Só que infelizmente a gente cai nessa neura de ficar comparando nossos filhos com outro, do tipo, o filho dela já senta, mas o meu ainda não senta. Ou então comparar o filho daquela outra com o seu. Mas o meu já senta, aquele bebê tem que sentar também. Gente, cada criança é única, cada criança vai desenvolver a sua maneira, a sua forma. É claro que lá na caderneta de vacinação, a criança tem alguns marcos de desenvolvimento que ela tem que atingir, mas tudo isso vai ser criteriosamente avaliado pelo pediatra da criança, porque o pediatra é um profissional e ele vai levar em conta outros parâmetros